A nossa história começa com o nosso prota Bai Xuan jogando umas moedas. Então ele diz: parece que o céu e a terra estão em negação. E esse aqui é o Bai Xuan, ele tem 22 anos. E como esperado, ele é o exorcista e taoísta mais forte desse mundo. Bom, parece que o hexagrama agora mostra que não é apropriado sair hoje. E parece que ele tava certo. Hoje realmente não é um dia bom pra se sair. E tem um cachorro mijando em cima da moto dele. E parece que hoje é o dia de comer cachorro quente, não é mesmo? Ele diz olhando pro cachorro. Então o Baixuan dá umas pancadas no cachorro e ele sai correndo. E ele vai indo embora com a moto dele enquanto verifica os pedidos que o pessoal fez. Na verdade, trabalho de entrega de comida é um trabalho perigoso. E isso porque nesse mundo, nele há muitos fantasmas e monstros. E aparece um zumbi correndo atrás dele. E o zumbi diz que vai querer uma encomenda pra viagem. E então aparece um outro bicho atrás do zumbi. E o bicho começa a comer o zumbi lá atrás. O que esses caras estão fazendo? Quase atrasou a minha entrega. E então ele chega num lugar para poder pegar as comidas. E o carinha diz que trouxe várias encomendas para ele entregar. E ele coloca no baú atrás da moto. E o Baixuan começa a acelerar a motinha dele. E então ele agradece e sai avoado com a moto. E então ele pega o celular e vê que a mulher colocou a localização para ele lá entregar as comidas. E parece que é em um lugar onde grava filmes. E a cena corta para aquela mesma mulher que estava no celular do Baixuan. E então ela começa a gritar. E o cara diz que ela pode gritar até umas horas que ninguém vai ir salvar ela. E ao que parece eles estão gravando algum filme. Você é muito fofa e o cara vai se aproximando dela. Embora só esteja atuando pra filmagem, essa é uma boa oportunidade que eu posso aproveitar, o cara pensa. E então ela fala que essa cena não tava no script, e o cara vai tentar beijar ela e ela começa a gritar, e ela pede ajuda pro diretor. Certo, certo, isso foi esplêndido, só continuem, o cara fala. E o Baixão vai se aproximando com a motinha dele, e ele pula numa rampa e vai indo na direção do cara, e ele joga a moto na cabeça do cara, e então o cara sai voando. Eu nunca ficaria de braços cruzados enquanto uma jovem é molestada em plena luz do dia. E a mulher fica olhando pra ele. Ei garoto, nós estamos filmando aqui porque você tá causando problemas, o diretor diz. Eu não acho que você esteja gravando, eu acho que você está apenas intimidando outras garotas enquanto filma uma cena. Se você não parar com isso, provavelmente você vai ser preso pela polícia, ele diz. Aqui está a encomenda de vocês. E os caras ficam putos lá atrás. E enquanto ele vai indo embora, a mulher começa a agradecer a ele. E então o Baixuan olha pra ela e ele acaba percebendo algo. Espera, essa garota é tão estranha. Por que ela tem uma áurea dupla? Será que... Com certeza é isso que eu tô pensando. E ele vai usando o poder dele. E ele vê um fantasma em cima da mulher. E se pergunta por que tem uma pessoa do submundo ali. Esse fantasma é azul. Parece que não tem más intenções. Provavelmente não é um espírito maligno. E então o Baixuan pergunta pra ela se ela não tem medo de ser levada embora. Por ela estar ocupando o corpo de uma outra pessoa. E então ela surpresa pergunta se ele consegue ver que ela é um fantasma. É claro que eu consigo. Eu posso ver que você tem um espírito diferente. E a propósito, esse mundo moderno é completamente diferente dos lugares onde você já esteve. Então se você quiser sobreviver, é só você me seguir. E ele pega no braço dela e ela pergunta pra onde ele vai levar ela. Pra onde eu vou te levar? É claro que eu vou te levar pra um lugar seguro. O bicho é malandro. Esse fantasma feminino é um pouco diferente dos outros fantasmas. A sua aura combina com a pessoa que está sendo possuída. Eu vou ter que levar ela pra casa pra eu poder analisar melhor. Então ele coloca ela em cima da moto e ele diz pra ela esperar um pouco, que já já chega na casa dele. Então ele fala pra ela segurar firme nele e ele começa a acelerar a moto. E ela pergunta por que ele tá pilotando a moto tão rápido. Ei, seu bastardo, volte aqui, traga ela de volta, o diretor diz. E a cena corta para uns prédios de luxo. Parece que nós chegamos, o Baixuan fala. E ela pergunta se essa é a casa dele e por que ele trouxe ela até ali. Por que eu trouxe você até aqui? O que mais poderia ser? É claro que eu quero que você faça coisas que adultos gostam de fazer. Então ela começa a entrar em pânico e diz pra ele parar de brincadeira, que ela é só um fantasma feminino. E pergunta pra ele se ele faz isso até com fantasmas. Fazer? Fazer o quê? O que você tá pensando? Eu só quero que você tome um banho primeiro e eu tenho algumas coisas pra fazer. E então ela concorda e vai entrando na casa dele e diz que só vai tomar um banho e nada mais. E ela vai tirando os sapatos dela e do nada no meio da sala ela começa a tirar a roupa. Ela vai tirando até a blusa no meio da sala e ela diz que espera que ele não se atreva a fazer nada de mal com ela, porque se ele fizer alguma coisa, ela é um fantasma, então ela vai poder acabar com ele. Certo, certo. O banheiro fica bem ali. E ele fica surpreso quando olha pra trás. E então ela fica brava porque ele olhou pra ela enquanto ela tava se trocando. Ei, espera aí, você tava com roupa agora mesmo? Por que você tirou as roupas do nada? E ele continua olhando pra ela enquanto o nariz dele sai sangue. E ela fala que vai tomar o banho agora, que não é pra ele nem pensar em entrar naquele banheiro. O quê? Entrar no banheiro? Quem é que faria isso? Eu sou um cavaleiro, ok? Pode ficar tranquila, eu não ousaria olhar pra você. E então ela começa a gritar lá dentro do banheiro. Ei, o que é de errado com você? O que aconteceu? E ele vai correndo entrar no banheiro. E então ele abre a porta e ela pergunta por que ele não coloca um tapete antiderrapante no banheiro dele, que ela tomou uma queda e quase morreu ali agora. Ei, desculpe, eu sinto muito, essa não era a minha intenção. Mas você está bem?
E ela pergunta por que ele continua olhando pra ela. Não me interprete mal, na verdade eu sou cego, eu não consigo ver nada. E então ela dá uma pancada no queixo dele e diz que ele é mentiroso, que ele não é cego coisa nenhuma. E ele sai voando de dentro do banheiro. Eu realmente não queria fazer isso. Mas por que ela tirou a roupa dela tão de repente? E a estátua do Buda fica rindo pra ele. E então ela vai saindo do banheiro. Seu mentiroso, você disse que não foi de propósito, mas entrou no banheiro sem bater na porta, não é mesmo? O que você tá dizendo? Você acha que eu só te trouxe aqui pra poder ficar olhando pro seu corpo? E ele começa a olhar pra ela. E ela pergunta se ele não queria espiar ela, então por que ele fez isso? Não é por isso que eu te trouxe aqui. Eu sou um cavaleiro, sabia? Eu sou uma pessoa honesta. Eu apenas estou curioso em saber o porquê que você não quer voltar pro submundo. E qual é o seu propósito de permanecer nesse mundo aqui? E ela fica surpresa com a pergunta dele. Então ela fala que o nome dela é Qin Huang e ela nasceu na dinastia Song do Norte e o pai dela era o rei de lá. Ela é a filha mais nova e acabou se casando com o general Murong quando ela tinha 19 anos, mas ela nunca pensou que aquilo fosse acontecer. Alguém entrou no quarto dela à noite e tirou a vida dela, e ela disse que não vai pro submundo porque quer saber quem foi o assassino que matou ela. Parece que o ressentimento está se intensificando. Isso não pode continuar assim. Se isso continuar assim, vai dar muito ruim. E ele começa a pegar umas moedas no bolso dele, e ele joga as moedas na direção dela. E então ele grita para ela absorver aquela energia das moedas, que aquele é o dinheiro dos 3 imperadores. E ela começa a absorver a energia das moedas. Então ela volta ao normal e diz que aquela mana é muito poderosa. Embora eu tenha simpatizado com a sua história, se você não voltar pro submundo, alguns generais vão vir procurar por você. E se você for descoberta, você será punida por eles. Então ela começa a se aproximar dele e ela chora pedindo ajuda dele. E diz que o poder dele é muito forte, então com certeza ele vai conseguir proteger ela. Ei, por que você acha que eu sou o seu benfeitor? O Baixuan fala. E ela diz que ele tinha salvado ela durante as filmagens e que por isso ele é o benfeitor dela, e ela começa a implorar pela ajuda dele para poder encontrar esse assassino e poder permanecer naquele mundo, e se ele concordar em ajudar ela, ela vai se ajoelhar diante dele. Droga, eu odeio quando garotas choram na minha frente, eu não consigo resistir. Certo, eu prometo te ajudar. No entanto, você não vai poder prejudicar ninguém enquanto fica aqui na Terra, tá certo? E ela agradece a ele. Parece que ela tem uma aura diferente dos outros fantasmas. Se eu mantê-la por perto, eu posso acabar desvendando o segredo dela. E de repente a estátua dele e do Buda começa a gritar. Droga, isso não é bom. Isso é perigoso, ele fala enquanto vai na direção dela. E então o alienígena quebra a parede da casa dele. Qin Huang, você escapou do submundo sem a minha autorização e ainda possuiu o corpo de uma pessoa viva. Você vai voltar comigo para poder receber a sua punição. E ela, se escondendo atrás do Baixuan, fala que ele salvou ela e que ela não quer voltar. E o Baixuan pergunta pro cara se ele não pode perdoar ela e deixar passar só dessa vez. Quem é você? Como você ousa se intrometer nos meus negócios? O alienígena fala. E o Baixuan fala que a Qin Huang é a mulher dele, que ele nunca vai permitir que levem ela embora. Agora eu botei fé no Baixuan. Pare de falar besteira e saia daqui. E ele joga umas correntes na direção do Baixuan. Qin Huang, tenha cuidado. Ele empurra ela. Você está tentando me impedir de cumprir as minhas obrigações como oficial? Parece que você quer mesmo morrer. E de repente a corrente se transforma numa cobra. Qin Huang, não tenha medo, eu nunca vou deixar ele te machucar. E o Baixuan pega a estátua do Buda dele e ele começa a invocar uns feitiços. E de repente um pé dourado esmaga a corrente de cobra do cara. Então o Buda Suzano aparece atrás do Baixuan e ele joga um ataque na direção do alienígena. Esse homem é tão poderoso, ele realmente consegue controlar a alma. E o Baixuan vai caminhando na direção dele. Senhor oficial, por favor, por que você também não pode liberar a minha mulher? Ela não fez nada de errado, por que você não facilita a nossa vida? E o oficial diz que isso é impossível, que ele sempre seguiu as regras, então ele não poderia quebrar elas ali. E o Baixuan vai metendo a mão nos bolsos. E se eu te der isso aqui, talvez nós possamos fazer um acordo, certo? E o soldado pergunta o que ele tá planejando fazer e o que é isso que ele tá segurando. Ah, isso é uma coisa bem simples que eu acho que você pode gostar. E o cara se apaixona pelo desenho da mulher. Eu acho que eu tô precisando desse aquecedor de cama em casa. Vamos lá, o que você quer que eu faça? O guarda diz. E o Baixuan pensa que esse soldado é muito forte e que nem sempre é preciso usar a força para conseguir aquilo que quer. Que às vezes coisas bem simples podem acabar resolvendo tudo. E o Baixuan olha pra ele e diz que ele conseguiu. Enquanto isso, o soldado vai abraçando a boneca de pano dele. Valeu, irmãos, até a próxima. Da próxima vez vamos tomar uma bebida juntos, o guarda fala. E a Qin Huang começa a agradecer a ele de novo. Ah, isso não foi nada, eu prometi te ajudar, então vou cumprir a minha promessa. Mas se você realmente quiser me agradecer, você pode me compensar me dando 80.000 yuans. Então ela fala pra ele que ela não tem muito dinheiro, mas que ela pode fazer, e ela vai se aproximando dele. Então ela diz que ela pode retribuir com a outra coisa que ele desejar, e o Baixuan fica surpreso com o que ela diz, e então ele se afasta dela. Eu já não disse que eu sou um cavaleiro? Se você fizer esse tipo de coisa, eu posso acabar chamando a polícia pra você, hein? Então ela pensa que só queria testar o caráter dele, e que agora ela sabe que ele é uma pessoa legal e confiável. E o Baixuan pega uns lenços de papéis em cima da pia, e ela pergunta o que ele tá fazendo, o que aconteceu com ele, e ele diz que não é nada, que é apenas uma hemorragia nasal, que acontece de vez em quando. O quê? Hemorragias nasais? Você sofre com isso?
e ela pensa ser uma doença. Então o celular do Baixão começa a tocar, então ele pega o celular para atender, mas ele pensa que essa ligação chegou na hora certa, senão ele nem sabia o que teria acontecido depois daquilo. Então a ligação da outra pessoa começa a cair, e o Baixão pergunta o que está acontecendo com a Lin Long, que é a pessoa que ligou pra ele, e a Ting Huan fala que isso é muito estranho, que o celular parecia estar dando mau contato. Não, algo deve ter acontecido com a Lin Long. E a Ting Huan pergunta quem é a Lin Long, e o Baixuan joga as moedinhas dele, e ele diz que a Lin Long é uma ex-colega dele, e a Ting Huan pergunta o que ele tá fazendo, e o Baixuan começa a falar uns feitiços, e as moedas criam uma áurea mostrando o que tá acontecendo com a Lin Long. Parece que eu encontrei ela. Ela está na KTV da dinastia Tang e havia muitos fantasmas lá. E ela fala que isso é incrível, que o Baixuan consegue usar poderes como esse para encontrar as pessoas. Tempo depois eles já estão na moto. Por que você não ficou em casa? Eu te disse que você não precisava me seguir. E ela diz que é tão perigoso em casa, que se outro guarda vir atrás dela, ela vai estar em problemas. E que é mais seguro ficar com o Baixuan. Então ele simplesmente aceita aquela situação. E o tempo muda, começa a chover e cair uns raios. E ele chega no lugar onde a Lin Long estava. Parece que é esse o lugar que ela estava. Meu benfeitor, esse é um lugar muito maligno. Deve ter espíritos malignos por perto, a Ting Huan fala. E o Baixuan diz para ela ficar perto dele. Então alguém começa a gritar dentro de uma sala. Essa voz da Lin Long, e ele vai correndo pra lá. Parece que ela está presa ali dentro. E ele joga umas das moedas e explode a porta. E a Ting Huan fala que esse lugar parece bastante familiar pra ela. E o Baixuan vai correndo lá pra dentro. E agora ele entende o que tá acontecendo ali. O pessoal fica pedindo ajuda, pedindo pra alguém salvar eles. E o espírito maligno diz que não tem pra onde eles fugirem, que é pra eles se tornarem um sacrifício pra ele poder reviver. Então primeiro vamos começar com você. E ele vai se aproximando da Lin Long, e o Baixuan já dá um pulo pra cima dele e consegue pegar a Lin Long antes do bicho alcançar ela. Lin Long, não tenha medo, eu vim te salvar. E ela fica surpresa por ele estar ali. Você não precisa ficar surpresa. Depois que eu recebi a sua ligação, eu usei a técnica de Tian Kun para poder te localizar. E assim eu cheguei o mais rápido possível. Esse espírito não vai te machucar enquanto eu estiver aqui. Ei, seu garoto, como você se atreve a me impedir de reencarnar? Agora estou realmente furioso. E ele vai para cima do Baixuan. E o Baixuan para o soco dele na maior facilidade do mundo. E o espírito fica sem entender nada, enquanto o Baixuan fica olhando para ele de boa. Nisso ele já dá um chute na barriga do espírito. E diz que deve haver alguma regra para essa reencarnação. Você mata pessoas inocentes. O único lugar que você vai ir é pro inferno. Esse mestre espiritual, ele vai conseguir derrotar facilmente esse fantasma maligno. Ele é incrível. Sim, nós estamos salvos. Que bom, finalmente. Nós não vamos precisar morrer, a galera fala. E a Lin Long fala pro Baixuan tomar cuidado, que o cara ainda tá vivo. E ele diz pra ela não ter medo, que quem tá ali é o mais brabo de todos. Você continua achando que está fazendo as coisas certas, mas você também tem desejos internos assim como eu, o espírito diz. Essa aura parece bem familiar. Quem é esse cara? A Ting Huan fala. Quem é você pra me dizer o que eu tenho que fazer? E o cara começa a usar um poder, e algo começa a acontecer com o pessoal em volta deles. O que? Esse fantasma maligno, ele está roubando as almas deles? Mas que droga, só tem um jeito de resolver isso. Então ele rasga a roupa da Lin Long, e ele vai se aproximando dela, e então ele faz um símbolo no pescoço dela. Seu pirralho, nem pense em arruinar meus planos de reencarnação. Eu vou acabar com você agora. E o espírito vai pra cima dele, e então a mão dourada do Buda pega o espírito pelo pescoço e começa a esbagaçar o espírito no chão, e a Lin Long acaba voltando ao normal, e ela agradece ao Baixuan que agora ela tá bem de novo. Já que está tudo bem, agora eu tenho que cuidar desse cara. E o Baixuan vai se aproximando do espírito, então ele pega uma das runas dele. Isso é uma técnica suprema da alma. Quem é você? Como você pode ser um proficiente em tal técnica? A minha família transmitiu o taoísmo de geração em geração, e eu tenho muitos pequenos truques como esse. E a Ting Huan vai correndo na direção dele e fala para ele esperar um pouco. Ela diz que esse fantasma feroz tem uma aura que ela conhece, então ela pede pro Baixuan para ela dar uma olhada e descobrir o motivo desse cara parecer tão familiar para ela. O quê? Cheiro familiar? O Baixuan pergunta. E ela disse que quando ela morreu antes, apareceu essa mesma aura, então ela suspeitou de que ele soubesse alguma coisa sobre esse assassino. Eu entendi. Ei, espírito, seja sincero, você ouviu o que ela disse, não ouviu? O que é esse cheiro dentro do seu corpo? E o espírito fica sem entender do que ele tá falando. O quê? Você tá tentando me enganar? Não, mestre, você é tão poderoso, como eu poderia tentar te enganar? Essa é a energia de fantasma que sai de mim, ela não é diferente. E a Ting Huan disse que isso é impossível, que ela sentiu essa aura há milhares de anos. Peraí, milhares de anos atrás? O fantasma pergunta. Parece que eu consigo me lembrar. Milhares de anos atrás, originalmente eu tive a oportunidade de reencarnar no submundo. Quando eu estava prestes a alcançar os meus objetivos de reencarnação, alguma pessoa apareceu e lançou um feitiço sobre mim e me tirou do caminho da reencarnação. Eu fui forçado a me tornar um fantasma solitário e tive que encontrar alguns sacrifícios para poder reencarnar novamente.
mas eu não sei, porque embora eu tenha absorvido as almas de muitas pessoas, essas almas são extraídas pelo poder misterioso do corpo e eu não poderei completar a absorção completa dessas almas. Então possa ser por isso que o cheiro de algumas dessas almas seja familiar para ela. E a Qin Huang fala pro Bai Xuan que talvez se ele usar os poderes dele, com certeza poderá encontrar essa mesma pessoa que tem o mesmo cheiro da alma. E ela começa a implorar para ele e diz que ela suspeita que essa pessoa que tirou a reencarnação desse fantasma seja o assassino dela. E o Bai Xuan diz que vai tentar fazer isso para ela. E o Bai Xuan começa a recitar algum feitiço e vai abrindo um portal na frente dele. E de repente algo começa a sair desse portal e acaba batendo numa barreira invisível. E essa barreira invisível acaba se quebrando. E a Qin Huang pergunta se ele conseguiu ver quem era. Não, ele parecia ser capaz de sentir a minha presença, então ele interrompeu o meu rastreamento no momento crítico. Então, quer dizer que você me encontrou? Ela fala. Bem, eu vi, mas eu não vi claramente a localização ou a aparência dele. E então o Bai Xuan segura no rosto dela. Não fique triste, eu tenho outras maneiras de encontrá-lo, só vai levar mais algum tempo. Enquanto isso, o fantasma vai tentando fugir. Ei, por que você está fugindo? Eu deixei você ir por acaso? E o fantasma para. Você roubou a alma de muitas pessoas e ainda acha que vai conseguir fugir tão facilmente? O único lugar que você pode ir é o inferno. Você ainda quer fugir? E a Lin Long fala que o cara roubou as almas dos colegas dela, então não pode deixar ele escapar. Mestre, eu nunca usaria prejudicar outras pessoas, então por favor me poupe, o espírito diz. E o Bai Xuan joga uma runa na direção dele, e a runa prende bem na testa do espírito, e ele começa a cuspir as almas, e as almas vão voltando pro corpo do pessoal. Ei, o que aconteceu? O que há de errado comigo? Onde é que eu estou? O pessoal fica sem entender nada. E então o Bai Xuan pega uma sacola e começa a abrir, e o espírito vai gritando, e o Bai Xuan coloca o espírito dentro do saco que ele pegou. Esses fantasmas são bem barulhentos. O único lugar que eles podem ir é o inferno. Então ele pega mais uma runa, e ele começa a jogar um feitiço em volta da sala. E a Qin Huang pergunta o que ele tá fazendo, e ele diz que vai dar um pequeno trabalho aos oficiais do submundo. Então algo começa a sair do portal que ele abriu, e é aquele soldado que estava atrás da Qin Huang. Ei, irmão, por que você me chamou aqui? O que você quer de mim dessa vez? Aqui, esse é um fantasma recém-coletado. Leve ele de volta e acabe com ele. E o soldado agradece pelo trabalho duro dele. E o Bai Xuan pergunta o que é de errado com os olhos dele. Ah, essas olheiras aqui que você tá falando? Isso é por causa daquela boneca de pano que você me deu. Eu acabei ficando acordado a noite toda brincando com ela. O cara é sacana, hein, velho? A propósito, tem algumas coisas que eu quero te perguntar. Você conhece esse cara? E ele mostra a foto daquele cara que quebrou o portal dele. E o soldado pergunta por que o Bai Xuan tá procurando aquele cara, que aquele ali é uma pessoa do submundo que tá sendo procurado também. E a Qin Huang pergunta quem é aquele cara e onde ele tá agora. Eu não sei quem é ele, mas nos últimos 2 dias alguém viu ele no distrito de Kanglang. Então provavelmente ele está lá, ou pode estar por perto de lá. E a Qin Huang diz que vai agora mesmo pro distrito de Kanglang. E o Bai Xuan pergunta por que ela tá com tanta pressa e diz pra ela esperar ele. E a Lin Long diz pro Bai Xuan não deixar ela ali, que ela tá morrendo de medo. E a cena corta pra motinha do Bai Xuan e ele fala pra Lin Long encostar a bunda dela mais pra frente, porque tá apertando ele, e ela diz que não é culpa dela porque a moto é muito pequena. E então o Bai Xuan aperta o freio da moto e a moto acaba empinando pra frente. A Qin Huang começa a gritar e o Bai Xuan parece que fez aquilo de propósito pra poder dar uma encoxada. O cara é sábio demais, hein? E então ele desce da moto avoado e diz que eles finalmente chegaram. E a Lin Long pergunta o que ele fez, por que ele quase derrubou a moto. E a Qin Huang diz que doeu isso que ele fez. Desculpe, eu acabei pilotando muito rápido e freando de uma hora pra outra. Mas vamos lá. Bom, definitivamente há um cheiro estranho por aqui. Então a Qin Huang e a Lin Long se impressionam com algo. E o Bai Xuan pergunta o que elas estão olhando, e elas vão correndo para dentro de uma loja de roupa, e diz que tem roupas incríveis que elas querem provar, e o Bai Xuan pensa que não esperava que eles fossem fazer compras hoje. Então ele vai entrando na loja também, e ele fica impressionado com o que vê, e a Qin Huang pergunta pro Bai Xuan o que ele achou das roupas, se ela ficou mais bonita que a Lin Long. E a Lin Long pergunta pra ele qual das duas é mais bonita. Bom, isso não é nada mal, eu não posso escolher entre vocês. E ele vai olhando pra Qin Huang e ele analisa a Lin Long e diz que as duas são muito fofas. E o atendente puxa a maquininha e pergunta se ele vai querendo o dinheiro no cartão. Suas duas esposas são lindas e parece ter gostado dessas roupas, então você vai pagar por isso, certo? Ei, elas não são as minhas esposas, o Bai Xuan fala. Mas então ele percebe algo perigoso com o sentido aranha dele. Espera, mas o que é isso? E a parede começa a rachar. E então a parede explode e ele pula para proteger as duas esposas dele. Qin Huang, você está bem? Você está ferida? E ela diz que ela está bem, que ele não precisa se preocupar tanto. Mas ela fala que a Lin Long parece não estar tão bem assim. E parece que ela desmaiou com o impacto. Droga, parece que ela se feriu por conta dessa explosão. Ei, Lin Long, acorde! Vamos, acorde! E ele começa a balançar ela. E do nada ela começa a fazer uns sons estranhos, se é que vocês me entendem. Droga, se ela não acordar, não me resta escolha a não ser usar minha técnica especial. A respiração suprema de boca a boca, que eu aprendi assistindo a televisão. E ele vai se aproximando para beijar ela.
Então 2 caras são jogados pelo aquele buraco que alguém fez. Mas o que tá acontecendo lá fora? Então o Baixão escuta um pessoal falando lá fora que o cara foi cercado e que agora era pra ele se render. E o Baixão pensa que tem muita gente lá e que não dá pra ver direito. E então ele vai indo em direção à confusão e a Tin Huan fala que muitas pessoas acabaram morrendo. E os dois percebem agora o motivo dessa confusão toda. Tem um espírito de fogo lutando com os guardas. Parece que esse enxame de moscas fedorentas vão continuar lutando para poder arruinar os meus planos. Ei, por que vocês não voltam e digam ao chefe de vocês pra ele parar de ficar me perseguindo? Se vocês não fizerem isso, eu vou acabar matando vocês com minhas próprias mãos. Como você usa aí contra o submundo? Parece que você deseja morrer. E os caras vão usando uma técnica de cobra na direção do espírito de fogo. Por quê? Vocês querem me matar? Parece que vocês estão me subestimando, não é mesmo? E o espírito de fogo acaba cortando as cobras e consequentemente acaba cortando os guardas também. Então o espírito de fogo pula para cima deles. Vocês trouxeram essas pessoas para me prender, certo? Vocês são muito corajosos. E o guarda fala para deixar ele ir, e o espírito acaba esmagando o guarda, e com essa pancada ele ficou inconsciente. Agora eu vou mandar você de volta pro inferno. Hã? Mas o que é isso? E algo vai se aproximando dele numa velocidade absurda. E não foi ninguém menos do que o Baixuan que deu uma pancada nele. Ele começa a sair voando, esbagaçando as coisas em volta. Finalmente eu encontrei você, seu espírito maldito. Ei, quem foi que ousou me atacar? Como assim? Você não reconhece o seu próprio pai? Vamos, chegue mais perto e deixe o papai cuidar de você. Mas que audácia desse pirralho, de onde é que ele saiu? Parece que você está superestimando as suas capacidades, certo? E o espírito entra em choque com algo. E as moedinhas do Baixuan começam a acertar o espírito. Ei, quem é esse cara? Ele é tão incrível. Sim, é verdade, mas eu não conheço. Em termos de habilidade, ele não parece ser uma pessoa nada comum. E a Tin Huan fala que é aquele cara que matou ela na vida passada. E ela pede pro Baixuan matar aquele cara pra poder fazer a vingança dela. Mas o quê? O que que você disse? Peraí, como ela continua viva? Eu obviamente extraí a sua alma. Como ela pode existir ainda? Não admira que o meu plano nunca tenha sido concluído. Acontece que o problema sempre esteve aqui. Parece que a sorte está ao meu lado. Finalmente agora eu encontrei você. Tin Huan, eu vou mandar você pro inferno, o espírito diz. E o Baixuan segura a mão dele. Como você ousa se atrever a tocar na minha mulher? Você é mesmo corajoso, hein? E botei fé no cara, hein, rapaziada? E então o Baixuan dá um chute na barriga do cara. E o sangue do espírito começa a voar na direção da Tin Huan. E quando o sangue do espírito encosta na pele dela, começa a ser absorvido. E ela fala pro Baixuan que de repente ela se sente estranha. E o Baixuan pergunta o que tá acontecendo com ela, que não é pra ela assustar ele desse jeito. Peraí, essa não é a marca do controle da alma? O controlador pode usar o feitiço pra teletransportar a alma do alvo sem qualquer limite de distância. E a marca é válida por meia hora. Então a marca começa a brilhar. Droga, parece que o selo de controle da alma foi ativado. E a Tin Huan é teleportada para um lugar misterioso. E ela se pergunta onde é aquele lugar. E o espírito de fogo fala pra ela não ter medo, que aquele é o lugar para poder ir pro Palácio da Vida Eterna. E o espírito diz que já faz muito tempo desde a última vez que ele viu ela, e que parece que ela ficou muito mais suculenta à medida que ela cresce, se é que vocês me entendem. E ela pergunta quem realmente é esse espírito, e ele começa a cheirar ela, e diz que esse cheiro é o mesmo de milhares de anos atrás, e isso é incrível. Espera, você é o Tinger, aquela pessoa que compareceu no meu antigo casamento? Não, eu não sou o irmão daquele seu marido estúpido. Quando você se casou, eu já teria te matado há muito tempo. Caso contrário, como eu poderia me infiltrar tão furtivamente? E ele vai usando uma técnica nela, e ela começa a gritar de dor. E o espírito diz que mesmo que ela saiba que matou ela antes, a situação agora não vai mudar nada. Então vai saindo algo do corpo dela e vai entrando em umas velas. E o espírito diz que ao longo dos anos, ele tem coletado as melhores almas em preparação para poder abrir o portal do Palácio da Vida Eterna, mas que ele não esperava que tinha deixado ela escapar, mas que com ela agora os planos dele vai funcionar. E então vai aparecendo a energia dourada em volta do braço do espírito, e de repente o braço dele é cortado, e ele acaba sendo empurrado para longe da Tin Huan, e parece que foi o Baixuan usando uma das técnicas apelonas dele. Tin Huan, não tenha medo, eu vou te salvar a qualquer custo. Droga, aquele garoto ainda está me perseguindo, aquele cara é bem insistente, hein? Já que você gosta tanto de lutar, vamos lutar até a morte então. E ele começa a usar uma técnica chamada método de controle corporal. E a Tin Huan no mundo real começa a despertar. Tin Huan, o que é de errado com você? O que está acontecendo? E a Tin Huan pega no pescoço do Baixuan e ela dá uma pancada com ele no chão. Tin Huan, o que está acontecendo? Me fale. Isso é estranho. O estado atual da Tin Huan parece que está sendo controlada por alguém. Será possível? Eu acho que é aquele fantasma. E o Baixuan vai usando uma técnica nela e o espírito começa a sofrer um dano. Droga, esse cara é tão forte que com certeza eu vou acabar perdendo se ele usar esses poderes. Então por isso eu tenho que resolver isso rapidamente. E a Tin Huan vai pra cima dele e o Baixuan fica olhando pra ela.
E a Tin Huan, que está sendo controlada pelo espírito, ela usa uma habilidade chamada Monte Tai Avassalador, e ela dá um ataque no Bai Xuan, e esse ataque que ela deu aqui, você já sabe, né? É bem diferenciado. Então ela se afasta dele. Esse espírito é um maldito, ele sabia que não poderia atacar essas partes especiais da Tin Huan. Como ele ousa usar esses truques sujos? Se eu não mostrar o meu verdadeiro poder, aquele espírito com certeza vai ficar me subestimando. Então começa a sair uma áurea da Tin Huan, e o Bai Xuan fica surpreso com aquilo, e ela dá uma pancada na cara do Bai Xuan. Mas que droga, esse espírito é muito desprezível, que cara sacana. Já que você gosta de usar truques sujos, então eu irei. E ele vai pra cima dela. Vamos ver o que você pode fazer agora. E ele segura ela. Originalmente eu não queria usar esse precioso talismã de invocação de almas, mas parece que não me resta escolha. E ele coloca o talismã na boca, e então ele dá um beijo na Tin Huan, e parece que com isso o espírito parou de controlar ela, e o Bai Xuan começa a recitar uns feitiços para tirar o espírito do corpo dela, e a técnica que o espírito de fogo usou nela começa a brilhar. O que? A alma foi formada e todos os espíritos retornaram ao seu lugar? O que está acontecendo aqui? E então começa a aparecer umas flechas, e as flechas acertam o espírito. Mas que técnica poderosa é essa? E parece que o espírito acaba morrendo, e começa a sair umas fumaças daquelas velas, e a fumaça vai entrando dentro do corpo do espírito, e a Tin Huan é teleportada de volta pro mundo real. Enquanto isso, o Bai Xuan continua recitando o feitiço dele. Caramba, esse cara é incrível, esse cara é demais, os soldados falam. Eu nunca vi um cara tão poderoso, e além disso ele é um mortal, você já viu um mortal tão poderoso assim? E a Tin Huan começa a acordar. Tin Huan, você está bem? Você se machucou? Tin Huan, onde ele invocou a sua alma agora há pouco? Ele não te machucou, certo? E ela diz que não sabe exatamente onde é aquele lugar, mas que parece uma caverna com um altar dentro. O quê? Um altar? Sim, isso mesmo. E ele disse que aquele lugar é para ir para o Palácio da Vida Eterna, e ele queria usar minha alma para poder abrir a porta do Palácio da Vida Eterna. A Tin Huan fala: não, isso não é possível. O Palácio da Vida Eterna é um lugar proibido. Se ele realmente abri-lo, as consequências serão desastrosas, os guardas falam. E a Tin Huan pergunta o que é o Palácio da Vida Eterna. Os fantasmas do mundo são divididos em fantasmas e soldados, e dentro de cada categoria há uma distinção entre o bem e o mal. Os fantasmas maus aparecem em azul, enquanto os fantasmas bons aparecem em amarelo. Cada tipo de fantasma maligno terá um salão especial para suprimi-lo, e o Salão da Vida Eterna é um lugar dedicado para aprisionar o Rei Fantasma. A sua imortalidade e o seu poder destrutivo são aterrorizantes. O Rei Fantasma gosta de se alimentar de almas, e se o Palácio da Vida Eterna for aberto, definitivamente trará danos ao mundo todo, e isso será um desastre. E a Tin Huan diz que isso é muito assustador. Grande irmão, ao julgar pelo seu conhecimento e habilidades, você definitivamente não é um mortal comum. Nós estamos extremamente gratos por você ter nos salvado. E o Bai Xuan diz que isso não foi nada, que ele também é um alvo desses bichos e que só teve que fazer um leve esforço. Irmão, você é tão habilidoso, por que você não une as suas forças com a gente? E o Bai Xuan diz que realmente não gosta de ficar restrito e que gosta mais de ficar sozinho, e ele pensa que além disso não vai adiantar nada se juntar a esses caras, porque ele não vai acabar ganhando nada com isso. Mas irmão, eu posso encontrar uma posição oficial pra você, então você pode levar aquele fantasma feminino com você abertamente. E o Bai Xuan pergunta se o soldado conhece a Tin Huan há muito tempo. Não, eu só sei sobre isso, mas eu também sei que você usou mulheres de panos bonita pra subordinar os meus homens, falando daquele carinha lá. Droga, então ele sabe sobre a boneca de pano. E o soldado pergunta que tal isso, se ele tá interessado agora, e o Bai Xuan começa a rir e diz que vai aceitar o pedido dele. A Tin Huan agora é forçada a ficar comigo, e sem aprovação oficial, mais cedo ou mais tarde, isso causará um problema desastroso. Esse assunto realmente precisa ser resolvido para que eu consiga ter certa autoridade para manter ela nesse mundo. O Bai Xuan pensa: certo, então nós temos um acordo. Que tal você vir com a gente pro submundo? Quando você for pro submundo, você receberá uma carteira de identidade. E o Bai Xuan diz que não tem problema, que ele vai ir, mas que tem que resolver uns problemas com as duas garotas que ele tem ao redor dele, que tem uma das amigas dele que tá em coma, e o guarda diz para ele não se preocupar, que vai providenciar que as meninas chegam em casa seguras. E o Bai Xuan pergunta se o soldado sabe onde fica a casa dele, e o soldado diz que os funcionários do submundo podem descobrir todos os tipos de informações, como endereços residenciais e assim por diante. Caso contrário, como eles iriam capturar as almas? Tin Huan, você voltará com alguns dos funcionários, mais tarde encontrarei você quando terminar. E ela diz que tá tudo bem, que vai ser do jeito que ele quiser. Certo, vamos nos apressar e sair daqui agora. E então o soldado estala o dedo, e os dois se teletransportam pro submundo. Certo, parece que nós já chegamos, o soldado fala. Espere aqui um pouquinho. Eu vou pedir ao juiz para que ele te dê uma carteira de identidade. Então esse é o submundo, é a minha primeira vez aqui. Parece que eu tenho que conhecer um pouco mais sobre esse lugar. E o Bai Xuan percebe alguém se aproximando, e aparece duas mulheres perguntando se ele é o novo soldado dali. E o Bai Xuan pergunta o que elas querem fazer com ele.
E uma delas diz que ele não precisa ter medo, que ela não morde. E a outra fala que agora mesmo um oficial mandou elas ali pra atender o Baishuan porque ele é um convidado especial. Ei, mas espera aí, isso aqui é um bordel? O Baishuan fala. E uma das mulheres pergunta se ele acha elas bonitas e por isso que ele tá tão nervoso assim. E enquanto tiram a faca da roupa dela, ela diz que ele não precisa entrar em pânico porque as duas estão ali pra servir ele. E então ele percebe o que as duas estão tentando fazer e ele rapidamente já empurra uma pra frente e acaba desviando da faca. E o Baishuan pergunta por que elas querem matar ele. E a mulher embaixo dele fala que ele é muito forte e que desse jeito ele vai machucar ela. E a outra diz pra ele não fugir, que ela não se divertiu o suficiente ainda. E o Baishuan diz que não fez nada pro submundo e por que eles estão tentando matar ele assim do nada. E ele diz pra elas não culparem ele depois que ele destruir tudo ali. E a mulher fala por que ele fica batendo nelas e pergunta se ele não acha que elas são bonitas. Quantas vezes eu vou ter que te dizer isso, hein? E ele pega ela pelo pescoço. E então aparece um cara batendo palmas. Zhao Ming, eu estou tão satisfeito com a pessoa que você me trouxe agora. E o guarda Zhao Ming começa a explicar pro Baishuan que o líder dele sabia que o Baishuan estava interessado em entrar no grupo do submundo. Então para isso ele combinou com aquelas duas mulheres lindas para tentar seduzir ele como forma de testar ele. E o Baishuan pergunta se tudo isso era um teste então. E o líder deles fala que ele passou no teste. Desculpe, irmão, eu fiz isso porque nem todos podem ser o caçador de espírito maligno. E o Baishuan diz que se houver um teste é para falar para ele antes. E se ele acidentalmente matasse aquelas duas garotas? E uma das mulheres fala que o Baishuan é uma pessoa muito incrível que gostou dele. E a outra diz que também gostou do Baishuan. Parece que essas mulheres são masoquistas, hein, rapaziada? A propósito, eu tenho uma condição para poder me juntar a vocês. Ele te contou sobre isso? E o velho diz que, como ele disse, contanto que o Baishuan possa ajudar a capturar os espíritos malignos, a Qinhuan pode ficar ao lado dele a qualquer hora, em qualquer lugar, e o submundo nunca vai interferir nisso. E o Baishuan diz que isso é ótimo e que concorda com os termos dele. Mas eu não tenho medo de ser ridicularizado se eu disser isso. Eu vou encarar isso como um castigo. Desde o aparecimento do Dragão da Vela, houve muitos problemas no submundo e os desastres continuam no mundo. Nos últimos 3 anos, coisas estranhas aconteceram em todo o mundo, como a destruição do Templo da Terra, o massacre das aldeias, as almas das pessoas após a morte serem ingeridas e as pessoas não virem para o mundo das almas. Eu suspeito que haja algo por trás disso que não seja tão simples assim. Então eu quero descobrir isso a fundo. Agora mesmo o Zhao Ming me disse que o Zulong foi ao Palácio da Vida Eterna, aquele espírito de fogo lá, o que fortaleceu ainda mais as minhas suspeitas. Mas o Palácio da Vida Eterna não está no comando do submundo? Como o Zulong conseguiu chegar lá? Não é bem assim. Embora a maioria dos Palácios da Vida Eterna esteja no submundo, há uma exceção. Os espíritos malignos dentro dele eram muito poderosos, então foram construídos nas montanhas com as veias de dragão e usam os poderes das veias do dragão para suprimi-las. Para evitar que o Palácio da Vida Eterna seja descoberto e acessado à vontade, montamos uma barreira, mas a barreira não pode garantir que nenhum acidente ocorra. E o Baishuan diz que a Qinhuan falou que a alma dela foi capturada por Zulong e levada para uma caverna. Será que essa caverna é onde está localizado o Palácio da Vida Eterna? E o velho diz que na verdade existem muitas cavernas perto do Palácio da Vida Eterna. E de repente um sino no cinto dele começa a tocar. Mas o que? Por que o sino da morte de almas tocou de repente? E alguém começa a se aproximar dele gritando. E ela diz que as almas dos espíritos malignos escaparam e está indo por toda parte. E o velho fica surpreso com isso. O que aqueles caras estão fazendo? As pessoas que guardam a torre da alma são inúteis? Temos que ir logo lá pegar esses fantasmas malignos. Parece que algo deu errado no submundo logo após de descobrir o que aconteceu no Palácio da Vida Eterna. Esse assunto definitivamente não é simples. Eu vou ir lá ver também o que tá acontecendo. E a cena corta pro inferno da poça de sangue. Parece que tá um caos por lá. E um dos espíritos se aproxima do guarda e pergunta se ele acha ela bonita e se ele gostaria de tocar nela. E então aquele velho chega e diz que esse espírito é muito ousado. Por que você não se curva diante de mim rapidamente? E ele vai usando o poder. E o poder vai afetando todos os espíritos ao redor. E então aparece um espírito atrás dele e fala: Mestre Zongdao, não seja tão cruel. Somos todas mulheres fracas, por que você não dá um tempo pra gente? E o Zongdao pensa que ela tá usando a habilidade de charme dela, como você usa praticar feitiçaria na minha frente. E ele pega no cabelo dela, e então ele esbagaça ela no chão. Zongdao, você nos suprimiu por 100 anos, agora é hora de pagar o preço, os espíritos falam. Droga, parece que elas estão usando algum tipo de técnica, e todos os espíritos cercam o Zongdao. Parece que você tá tentando reagir, não é? Mas agora já é tarde demais. Vá pro inferno, a mulher diz. Então as moedinhas do Baishuan vai se aproximando deles, e quando a moeda acerta os espíritos, todos eles desaparecem. Senhor Zongdao, eu realmente não posso ficar apenas olhando. Há apenas uma coisa que você deve fazer com esses espíritos malignos. Apenas esmague eles. O bicho é ruim, viu? E o Zongdao pensa que ele é muito forte. Como ele consegue matar um espírito maligno com as próprias mãos assim desse jeito? Ei, garoto, como você ousa se intrometer nos nossos negócios? Vamos acabar com ele, os espíritos falam.
Isso mesmo, venham todos de uma vez. Isso vai me poupar um tempo danado. Você realmente sabe como se exibir, não é mesmo? Eu vou acabar com você em um instante. Você é apenas um pequeno sacerdote taoísta. Apenas espere e morra. E de repente algo acontece com o espírito e ele é sugado para dentro da bolsinha do Bai Xuan. Mas o que foi isso? O que aconteceu com a nossa chefe? Mas que tipo de técnica é essa? O que é esse cara? O que vamos fazer, irmãs? O que mais podemos fazer? Nem mesmo nosso chefe é páreo para ele. Então é claro que nós temos que fugir daqui. Droga, parece que isso era uma emboscada. Não, socorro, eu não quero morrer. E todas elas são sugadas para dentro da bolsinha do Bai Xuan. Bom, com isso eu consegui coletar todas elas. Zhongmin, onde você encontrou esse irmão Bai Xuan? Ele é realmente incrível. Essa é a primeira vez que eu vejo ele usando essa técnica também. Mestre Zongdao, todos os espíritos malignos que escaparam devem estar presos dentro desse saquinho. Certo, obrigado. Você realmente me ajudou muito, o Zongdao fala. E o saquinho começa a brilhar. Não, algo estranho. Parece que tá faltando um espírito maligno aqui. Senhor, você não está enganado? Eu vi que todos os espíritos malignos foram colocados neste saco. Eu classifico os fantasmas malignos na torre de supressão de almas de acordo com o seu destino. Mas falta um fantasma maligno com um destino de 7 mortes. Destino? Isso não é uma coincidência? O Bai Xuan fala. Quando eu estava resgatando a Qin Huang, eu ouvi dizer que o Zulong também mencionava esse tipo de destino e estava diretamente relacionado com o Palácio da Vida Eterna. Droga, o sacrifício de 10 figuras mais importantes pode abrir o Palácio da Vida Eterna. Alguém deve estar tramando alguma coisa. Esse assunto é tão importante que devemos mandar alguém do Palácio da Vida Eterna para dar uma olhada. O Palácio de Changshen é o único ponto de avanço que fica a centenas de quilômetros de nós. Zhongmin, você imediatamente reúna um grupo de pessoas e vá lá investigar essa situação. Sim, eu farei isso imediatamente, chefe. Irmão Bai Xuan, esse assunto é muito delicado, então espero que você possa nos ajudar. Sim, como prometido, com certeza eu vou ajudar vocês. Bom, isso é ótimo. Eu vou te entregar esse talismã de jade de teletransporte. Esmague ele para poder ir para o Salão da Imortalidade em Longshan. Certo, obrigado, eu vou fazer isso agora mesmo. E ele esmaga o cristal e começa a sair uma aura verde dele. E então ele é teletransportado e ele junto com outros soldados aparece em um lugar. Com certeza havia um grande altar que deveria ser onde a Qin Huang estava. Mas onde fica o Palácio da Vida Eterna? O selo do Palácio da Vida Eterna está lá, mas ele não pode ser detectado a olho nu por enquanto. Você precisa usar uma arma mágica para poder revelá-lo. E vai saindo uma luz do talismã que o cara tá. E dessa luz, do nada, abre um buraco na dimensão. E algo vai indo na direção do guarda que estava segurando o talismã. Capitão Zhao, o que é de errado com você? Capitão Zhao, você está bem? Todos dispersem-se rapidamente. Alguém armou uma armadilha aqui. O Zhao-Min está possuído por um fantasma. Então o Zhao vai indo atacar um outro soldado. E ele morde o pescoço do soldado. Prenda o Capitão Zhao rapidamente, não deixe ele perder o controle. E eles vão usando umas correntes no Capitão Zhao. Mas ele acaba quebrando as correntes. Malditos insetos do submundo, esse não é um lugar que vocês possam estar. O espírito que está possuindo o Capitão Zhao fala. Ei, capitão, acorde, você tem que se livrar desse feitiço. Sumam daqui. E ele joga os caras pra longe. Parece que sobrou um bem ali. O Capitão Zhao fala enquanto olha pro Bai Xuan. Ah, então você se atreveu a possuir um oficial do submundo em plena luz do dia e ainda por cima na minha frente? Quão corajoso você é.